Olá, meus estimados e estimadas irmãs em Cristo. Que legal que vocês estão aqui no canal mais uma vez. Vamos começar assim, ó. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Bom, que essa certeza esteja no meu coração e no teu coração. Que nós possamos, né, engrandecer o nome de Deus aí com entendimento, com sabedoria, com fé, com domínio próprio, né? Isso são dons dados pelo Espírito Santo aí. Mas, meus amigos, o tema que eu trago para essa sexta-feira à tarde, quase entrada de pôr do sol já, é sobre a morte e a ressurreição de Jonas. O que a Bíblia fala sobre isso? Tem vários assuntos, né, teológicos aí sobre esse tema. E ao decorrer aqui eu vou acabar destrinchando aqui, né, com vocês sobre esse assunto aí. Mas olha só, a pergunta que eu faço é por que Jesus estaria se referindo a Jonas como um sinal? Será que é simplesmente porque ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe ou tem algo mais profundo por trás disso? Olha só, eu queria te convidar a ler aí Mateus capítulo 12, a partir do verso 38, que diz assim: Então alguns dos escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má, adúltera, pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem também estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul também se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então são pontos aqui que a gente pode se deter aqui, tá? Eu gostaria de citar para a gente correr junto aí para a mesma direção de fé, tá, gente? Então, um ponto principal que ele colocou é que os ninivitas se levantarão naquele dia, né? E vão condenar essa geração má e adúltera que pede um sinal. Ele coloca ali, ó, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas Jonas não simplesmente foi lá dizer que a cidade de Nínive seria destruída? Jesus aqui está dizendo que houve uma pregação. Se houve uma pregação, então é algo bem mais profundo do que a gente viu lá no livro de Jonas, certo? Até queria convidar, né? Se vocês puderem correr lá para o livro de Jonas, nós vamos ver aqui alguns detalhes. Lembra que o capítulo 1, verso 17, fala que Jonas teve realmente 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aí, o verso 1 do capítulo 2 fala que do ventre do peixe Jonas orou ao Senhor, né? Mas o que diz o verso 2? Na minha angústia clamei ao Senhor, né? E ele respondeu: do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Aqui tem um detalhe importante para nós entendermos. Quando a Bíblia se refere a abismo, é necessário a gente saber o que significa abismo, tanto no grego quanto no hebraico, tá? Então, sepultura, mundo dos mortos, terra, abismo e inferno são a mesma coisa, tá? Então Jonas aqui, ele está dizendo que no ventre do inferno ele gritou e o Senhor ouviu a sua voz. Aqui é algo com certeza sobrenatural, tá? Alguém gritar debaixo d'água, porque na barriga do peixe tinha água, né? E alguém gritar debaixo d'água, então aqui com certeza foi algo sobrenatural que Deus fez com que acontecesse, né? Ele sabia que Jonas queria falar alguma coisa, então é algo sobrenatural, a voz dele sair. E eu fico pensando, né? Tem coisas que Deus escuta e nós não conseguimos escutar. Porque Deus conhece, né, o que está no nosso coração. Mas olha um detalhe importante aqui também. Eu queria te convidar aí para olhar o verso 3. O verso 5, desculpe. Diz assim: As águas me cercaram até a alma,
O abismo me rodeou. Tá novamente falando do inferno, da sepultura, tá? O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Verso 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos... A terra novamente, lembra? Abismo, sepultura, inferno, terra, mundo dos mortos, inferno, né? Então, cujos ferrolhos se correram, né, na minha cabeça, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Olha só, cujos ferrolhos, sabe o que é ferrolho? São trancas. Ele está dizendo que esses ferrolhos se correram para ele para sempre. Ferrolhos são trancas. Ele está falando então de trancas do inferno. Se voltaram para ele para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma. Olha só, a minha vida. Uma coisa importante para a gente entender é, quando ele fala de sepultura, que ele fez a sua alma subir da sepultura, a gente precisa encontrar na palavra mais temas, mais assuntos, né, que falem com a mesma direção, porque eu pegar esse contexto, eu pegar apenas esse texto do capítulo 2 de Jonas, eu vou estar fazendo uma homilética, né, lendo só o capítulo e não buscando outros livros que possam explicar esse assunto, eu posso ficar com a mentalidade fechada. É isso aqui que aconteceu e ponto final. Certo? Mas lembra que Jesus falou lá no capítulo que a gente leu que os ninivitas se converteram por causa da pregação de Jonas. Então ele não simplesmente entrou na cidade e disse que a cidade seria destruída em 40 dias. Tem mais, tem algo profundo por trás disso, tá, gente? Olha só o que fala aqui em Mateus capítulo 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Aí entra de novo aquele contexto que eu falei para ti. Abismo, sepultura, inferno, mundo dos mortos e terra é a mesma coisa, tá? Então, lá quando Jonas disse, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, é o mesmo sentido aqui que Jesus está falando. Quando a pessoa morre, ela vai pro inferno. E não é o inferno literal, tá, gente? Que tem gente queimando no inferno e tal. Ele tá falando de lugar do morto mesmo. Tanto o justo quanto o ímpio. Ah, mas o justo que morreu já está no céu com Deus. A Bíblia não defende isso, tá? Olha só o que diz Salomão em uma de suas passagens de Provérbios. Ele diz, tudo que te vier à mão para fazer, faze. Porque para o lugar para onde tu vai, que é a sepultura, ele coloca, não existe obras, entendeu? Então ele está dizendo que a pessoa que morre, ela vai para a sepultura, assim como Jonas está dizendo, contudo fizeste subir a minha vida da sepultura. Tem mais, tá? Eu queria te convidar aqui para ler, lembra quando Jesus também fala para Pedro lá em Mateus 18, 16, 18, se eu não me engano, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então ele está falando literalmente das pessoas que morriam em Cristo, mas elas vão ressurgir um dia. Então as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Entendeu? Então, mais um ponto aqui. Não sei se ficou claro para ti, tá? Mas quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão, é porque as pessoas não vão ficar cativas da morte para sempre. Porque Jesus ressuscitou e todo aquele que nele crê, né? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Tem algo bem mais profundo por trás disso. Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 16, verso 18. É o mesmo que eu li, tá, gente? Também te digo, né? Tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei, né, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora tem mais um que eu gostaria de dividir com vocês aqui, que fecha bem o contexto aí no qual a gente vem desenvolvendo, tá, gente? O Romanos capítulo 10, verso 7 diz assim, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Opa! Lembra que Paulo fala que... Deixa eu me lembrar do contexto aqui para não causar confusão aí, tá, gente? E a Bíblia é clara, né, com relação à confusão, não é Espírito de Deus. Quando nós
cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Isso está escrito na Bíblia, tá? Então, se crendo nós que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós precisamos voltar lá no capítulo de Jonas e entender o que aconteceu lá, tá? Jesus falou que os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E nós precisamos citar alguns pontos aqui que aconteceram lá, tá? Analogia, tá, gente, entre Jesus e Jonas. Parece uma coisa tão superficial, mas é bem mais profundo do que isso, tá? Então, Jesus pagou um preço para subir na cruz. Jonas pagou um preço para subir no barco. Houve um sorteio, né? Jonas lá no barco, junto com aqueles homens, houve um sorteio para saber quem é que estava amaldiçoado por causa daquela tempestade. Jesus também, houve um sorteio, né? Pilatos ali pediu para que o povo decidisse, então houve um sorteio entre Jesus e Barrabás, quem deveria ser solto. Os ossos de Jonas não foram quebrados no corpo da baleia. Eu falo baleia, tá? Mas a Bíblia, quando diz, ela fala do grande peixe, tá? Então os ossos de Jesus também não foram quebrados na cruz. Lembra que eles quebraram os ossos dos 2 ladrões? Os ossos de Jesus não foi quebrado aqui, tá? Então, Jonas clamou angustiado. Lembra quando fala no capítulo 2, verso 1 lá? E Jesus no Getsêmani, o que ele fez? Ele clamou profundamente angustiado, é o que diz o texto lá, tá? Jonas tirou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus tirou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Deus ressuscitou Jonas. Esse é o meu ponto de vista, tá, Fernando? Por quê? Como é que os ninivitas iam crer em Jonas simplesmente que ele ia destruir a cidade? Ah tá, Jonas é aquele do povo hebreu lá que veio trazer essa mensagem, é um Deus poderoso e tal. Vamos nos ajoelhar aqui, vamos jogar vamos jogar cinza sobre as nossas cabeças e saco sobre nós. Tem até aí, alguns teólogos até arriscam, né, em falar na situação de que os ninivitas acreditavam num peixe que ele era metade homem e metade peixe. Isso é meio bizarro para mim, tá, gente? Para mim pensar e tentar ver dessa forma, porque eu não tenho embasamento bíblico para isso. E os ninivitas creram que esse peixe cuspiu Jonas na praia, né? E aí eles se arrependeram. Mas eu, Fernando, vejo que os ninivitas creram na mensagem de Jonas porque Deus ressuscitou ele depois de 3 dias no ventre do peixe. Entendeu? Então ele clamou, houve esse clamor realmente antes de morrer, aí morreu, aguardou esses 3 dias aí, né, que é o respeito da morte também, né? Deus é Deus de vivos e não dos mortos, é o que diz a Bíblia, né? Então, mais um ponto aqui para a gente pensar. Quando Jesus fala que os ninivitas creram, se arrependeram com a pregação de Jonas, já não dá um embasamento de que é bem mais profundo do que a gente dizer que em 40 dias a Nínive será destruída? Pelo menos eu, Fernando, consigo ver dessa forma, tá, gente? Eu não sei como é que fica para vocês, mas fiquem à vontade para comentar no canal aí também. Tem muitos outros textos que trazem embasamento firme e bíblico para essa passagem, né? Para esse capítulo aí, para esse tema que a gente está falando aqui. Tá, gente? Eu gostaria que vocês me ajudassem com isso. Para finalizar aqui, eu queria pegar Romanos capítulo 10, verso 9, que tem um fechamento fantástico sobre o que a gente está falando aqui. Aqui diz assim: se com a tua boca confessares Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então os ninivitas, eles serão salvos e vão julgar aquela geração perversa que Jesus estava falando, porque eles creram na mensagem de Jonas. E eles creram que Deus ressuscitou Jonas dentre os mortos e que haveria ressurreição para eles também. Então, parece um texto bastante e fortemente claro, né? Mas que Deus abençoe o vosso entendimento. Fique à vontade para comentar no canal. Um abraço e até daqui a pouco.